Com muita felicidade se abre aqui com essas duas grandes mulheres negras, a Dede Ricardo e a Isis Abreu, um pouco da nossa mesa. As mulheres negras ainda são minorias nos acervos, nas mostras de arte em geral, no repertório que ocupa as salas de exposição, as salas de aula, as salas de ensaio, as salas de espetáculo. Pensar esses impedimentos e suas formas de implosão é o início de uma mudança que se anuncia cotidianamente no horizonte. Pensar, debater e encontrar soluções que produzam outras sensibilidades para a questão não é o norte, é o sul desse encontro. As nossas duas convidadas, antes de apresentá-las, receberam duas questões. A primeira: quais são as semelhanças e diferenças... Desculpa, não era essa era de ontem. Pessoa. E aí vai numa entonação de que está tudo certo, mas não era. Nas revisões das narrativas sobre a arte brasileira, qual tem sido o lugar dado para a produção de mulheres negras? Como gênero e racialização marcam suas trajetórias de criação nos campos em que atuam? A nossa dinâmica vai funcionar com essa minha breve apresentação. Logo em seguida eu vou apresentar a Dede vai conversar com vocês, depois eu apresento a Isis conversa conosco, e aí então nós conversamos todos, porque a ideia é que a gente possa ter um bom tempo de conversa. Eu vou começar apresentando a Dede, eu fico falando Dede e ela me corrige porque ela está correta. Dede Ricardo é mulher, negra, mãe, atriz, professora de teatro e escritora. Formou-se em licenciatura em teatro pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, possui mestrado e é doutoranda em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É atriz, integrante da UTA, Usina do Trabalho do Ator, grupo que completa em 2019 27 anos de trabalho na capital gaúcha. Atua como professora de teatro do Núcleo de Educação das Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo, onde desenvolve o projeto O Cultivo de Referências Negras para a Criação Teatral. É integrante do coletivo Atinoquê, que estuda o pensamento das mulheres negras. Dede. Boa noite a todas, boa noite a todos. Bom, eu sou uma pessoa um pouco inquieta, não consigo ficar falando sentada, tá? Então eu vou levantar um pouco, daqui a pouco eu vou vir aqui, vou sentar, enfim. Então, para começar, eu costumo sempre iniciar as minhas falas com uma tradição que eu herdo do movimento de mulheres negras, que é um pouco isso que o Igor fez quando ele invoca o nome da Quendê. Aqui é a tradição de saudar as minhas ancestrais, as mulheres negras que vieram antes de mim. Essa saudação começa pela minha mãe, Dona Lourdes, e vai passando pelas minhas avós, Dona Deli, Dona Neuza, minhas bisavós, Dona Antônia e Dona Naia, e vai indo assim, cada vez mais atrás, até chegar naquelas mais distantes lá, né? Aquelas que são emblemáticas, aquelas das quais a gente conhece através da história, ou às vezes não conhece, porque não se fala tanto nelas. Mas eu quero saudar aqui também Dandara de Palmares, Aqualtune de Palmares, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Marielle Franco, enfim, tantas dessas mulheres negras que eu tenho certeza que me constituem e que, se eu estou aqui hoje, nesse momento, com esse microfone na mão, é certamente porque essas mulheres existiram antes de mim e lutaram pelo direito de eu estar aqui na frente falando. Foram elas que me colocaram esse microfone na mão. Então, eu começo com essa saudação. Sobre as duas questões que o Igor nos coloca, sobre as mulheres negras, a produção das mulheres negras e a forma como elas, como nós pouco aparecemos na classe artística de forma geral. Vou colocar minha lente mais sobre o teatro, que é a área na qual eu atuo e que foi a área sobre a qual eu escrevi
a minha dissertação. Antes de continuar, quantas atrizes negras vocês conhecem? Continuam me ouvindo? Voltou, tá. Podem falar, quantas atrizes negras vocês conhecem? Vai, gente, uma aí, por favor. Não, conhece de conhecer o trabalho. Se conhecer pessoalmente, melhor ainda, né? Mas conhece de conhecer o trabalho. Isso. Sou eu? Olha aí, ó. Chegamos a 10. Né? Chegamos a 10. Puxa vida, né? Agora, se eu fizesse a mesma pergunta, quantas atrizes brancas vocês conhecem? Quantas será que a gente chegaria assim nesse mesmo tempo que eu fiquei perguntando aqui das atrizes negras? A quantas nós chegaríamos? Bem mais. A gente aqui falou de algumas atrizes negras que, como eu costumo dizer, são as atrizes negras da vida real, né? Aquelas que tu vem aqui, toca aí, pode tocar. Sou eu mesma, de verdade. Né? Não são a Thaís Araújo, por exemplo, que a gente conhece o trabalho dela, mas está lá, né? Ela não está aqui no nosso dia a dia, entre nós e tal. E isso não é uma crítica. A Thaís é maravilhosa, tenho o maior carinho, respeito por ela, pela trajetória, enfim. Tá? Não, mas isso, assim, sabe? Não é uma coisa comum. Eu posso perguntar também para vocês assim, quantas mulheres negras vocês conhecem que são atrizes? A pergunta é diferente, né? Será que, dentre as mulheres negras todas que vocês conhecem, não tem mais algumas que talvez quisessem ser atrizes e que não são? Ou que quisessem ser pintoras, escultoras, cineastas, escritoras, enfim, que quisessem andar, circular por aí nessa nossa classe artística, né? Que quisessem produzir, que tivessem vontade de produzir arte, que também quisessem vontade de se expressar artisticamente e colocar a sua arte à disposição de todos os olhos, como a gente vê muitas outras mulheres brancas conseguindo fazer, homens brancos conseguindo fazer, né? Não vou dizer que a situação para os homens negros seja muito melhor do que a das mulheres negras. Não é, de forma alguma. Para eles a coisa também é bem complicada. E quando a gente fala de violência, se a gente vai falar dos homens negros, aí o buraco é bem mais embaixo, né? Porque a violência contra as mulheres negras, ela existe e nos faz viúvas, mas faz dos nossos maridos, filhos, netos, companheiros, amigos, cadáveres. Né? Então a situação não é muito melhor. Os sonhos são interrompidos às vezes de forma muito abrupta, cruel e violenta. Tá. Mas aí pensando assim, se tem tantas outras mulheres negras que talvez quisessem se colocar no meio artístico, por que não se colocam? Por que não chega? Por que não consegue? Pá, estou aqui. Por quê? Por que não consegue? Bom, especificamente de teatro, tá? Por muito tempo, o teatro, ele se concentrava, ele era feito com base no texto teatral,
na dramaturgia, né? E essa dramaturgia, ela era feita por homens brancos. Então, qual era o espaço que negros e negras tinham nessa dramaturgia branca? Sobre o que falavam esses dramas escritos por homens brancos? Basicamente, o que esses dramas trazem são questões relacionadas ao poder, né? Basicamente, o que esses dramas trazem são questões relacionadas ao poder. E eles falam do que esses homens brancos enxergam, sobre o que esses homens brancos veem. E o que esses homens brancos veem? Veem o que está mais perto deles. Conhecem os dramas que estão mais perto deles, né? Conhecem as suas histórias, as suas disputas pelo poder, as suas questões religiosas, e é a elas que eles vão se referir nesses dramas. E aí, que lugar tem homens e mulheres negros, homens e mulheres negras nesses dramas? Qual é o lugar? Como é que esses homens enxergam essas mulheres e esses homens negros? Geralmente, para além de serem homens brancos, a maioria dos dramaturgos são também de uma classe social um pouco mais abastada, digamos assim, né? Então, o que eles veem dessa população negra? E assim eles retratam essas pessoas. Primeiramente, como serviçais. Então a gente tem ali todo um drama, toda uma história, e a mulher negra entra numa cena para levar um chá para a mocinha branca que está sofrendo por causa do seu amado, né? Ou a mulher negra entra para entregar um envelope. Já só 5 minutos, vou ter que correr. Tá. Ou a mulher negra entra para entregar um envelope que vai dizer de alguma notícia que aquele homem lá está esperando, né? Que o protagonista está esperando. E assim foi por muito tempo. O teatro se constituiu dessa forma por muito tempo. E aí criou estereótipos sobre essas mulheres, sobre as mulheres negras, né? Dentre esses estereótipos, a mulher negra sedutora, libidinosa, de fácil abordagem sexual. Também a figura da negra rude, ou a figura da mãe preta chorosa. E essa mulher que serve o café, da qual eu acabei de falar. Para as atrizes negras, o que se coloca? E a gente conversou um pouco sobre isso na van. O que se coloca? Qual é a questão que se coloca? Eu aceito fazer esses papéis que reforçam uma imagem de mulher negra com a qual eu não concordo, a qual não é a minha imagem, uma imagem que não me reflete no espelho? Eu aceito fazer isso? Mas e se eu não aceitar? Se eu não aceitar, eu não vou trabalhar? Eu preciso trabalhar? Né? Então, assim, fazer ou não fazer? Eis a questão. Tá? Junto com esses estereótipos de sedutora, libidinosa, fácil abordagem sexual, nós temos aqui também a questão do colorismo. Quanto mais colorismo, né? Quanto mais clara for a pele de uma mulher negra, mais atraente, sedutora, libidinosa ela será. À medida que o tom da pele dessa mulher escurece, ela vai passando para aquele lugar da subserviência da negra rude, que não serve para o amor, nem para o amor proibido, porque se vocês veem assim na literatura e na dramaturgia, quase sempre um amor de um branco por uma negra é proibido, né? Quase sempre ela acaba sozinha, assim como na vida real a gente fala bastante sobre a questão da solidão das mulheres negras, né? A escrava Isaura, por exemplo, é branquinha, né?
Branquinha, branquinha, porque daí ela causa dó, ela causa pena, ai meu Deus, pobre daquela mulher tão branquinha sofrendo tudo isso. Se fosse uma negra bem escura, rude, ninguém ligava tanto para tamanho sofrimento como liga para o da escrava Isaura, que é assim tão branquinha, tá? Porém, e agora tentando correr muito para dizer tudo que para dizer tudo que eu tenho para dizer aqui, o teatro vem sofrendo uma transformação que é bastante positiva, né? De um tempo para cá, a gente fala sobre o teatro performativo. O que é o teatro performativo? É um teatro que, na atualidade, e desde a década de 70, ali final de 70, né, Maria, mais ou menos, tá? Ele começa a utilizar as experiências de vidas de atores e atrizes para se constituir como teatro. Então, aquela mulher negra que antes só tinha lugar, só tinha um lugar subserviente, ela vai passar a ter um outro lugar, porque ela vai passar a narrar a sua própria história. Enquanto o dramaturgo branco só via aquela mulher que entrava com um envelope na mão, tem alguém que acompanha a trajetória dessa mulher depois que ela fecha a porta e sai, depois de entregar esse envelope. Quem é essa mulher? E essa mulher tem caminhos tão complexos como qualquer personagem shakespeariano. Ela tem uma profundidade de sentimentos como qualquer personagem rodriguiano. Ela tem, enfim, ela é um ser humano. Olha que coisa ridícula que a gente tem que dizer. A mulher é um ser humano. E ela tem uma complexidade de relações. Enfim, ela pode vir a ser interessante para uma montagem teatral, para um texto teatral. Vale a pena falar dessa mulher. Com esse advento, a gente passa a dizer da gente mesma, a gente passa a se narrar e a narrar as nossas experiências. Cadê minha cola? Tá aqui, tá? E falar das nossas experiências a partir de quem vive a negritude, de quem sabe e conhece os dramas da negritude, não apenas conhece de ouvir falar, conhece com a pele, conhece com a vivência, conhece com a experiência. A gente vai ter mulheres negras que escrevem para o teatro a partir da sua experiência, como a Cristiane Sobral, a Cidinha da Silva, a Grace Passou, que o Igor citou aqui, tá? E a gente vai ter também a experiência de algumas mulheres que... Por exemplo, eu faço um espetáculo que chama Eu Não Sou Macaco, tá? Ele foi todo criado sobre improvisação. É um espetáculo para o teatro de rua, no qual eu falo de várias injustiças cometidas contra cidadãos negros, contra Cláudia Ferreira da Silva, contra o Amarildo, contra os lanceiros negros, João Cândido Felisberto, e contra um amigo meu, Paulo Afonso Soares, que foi assassinado no centro de Porto Alegre. Então, todas essas histórias me dizem respeito, todas elas me interessam, porque cada vez que um cidadão negro, uma cidadã negra, é injustamente assassinado pelo Estado, isso me toca, isso é comigo. Mas eu diria que o Paulo é o meu, entende? O Paulo é aqui, é o do meu coração, é a minha dor, que se transformou em texto teatral. Mas não se transformou em texto teatral porque eu fui lá e escrevi. Se transformou porque eu fui lá, primeiro improvisei. Depois de improvisado, eu criei a cena. E só depois de muito tempo da cena criada, quando a gente teve que inscrever ele num projeto, e o projeto precisava de um texto teatral, eu escrevi, eu coloquei ele no papel. Ele foi memorizado e criado antes de ser colocado no papel. Tá? Então, esse processo é muito meu, é muito intenso nesse sentido. E é assim que a gente tem se colocado ultimamente no teatro. Mas não só no teatro, vocês podem ver a Camila de Moraes, por exemplo, o caso do Homem Errado.
Está lá uma história negra que aconteceu com a família dela, colocada no cinema. Agora, como é que isso mudou? Teve um motivo para isso mudar, para a gente começar a conseguir se colocar nesses espaços artísticos. Teve uma razão para isso mudar e para a gente conseguir se colocar nesses espaços artísticos, assim como em vários outros espaços. Que razão será essa? Deixo para vocês pensarem.